primeiro momento, ouviremos a senhora presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Maria Emília L. Pacheco. Uma boa tarde a todas e todos. Meus cumprimentos ao Sr. Lucas, da etnia terena, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os representantes das demais etnias que aqui estão. Os cumprimentos a Patrícia, da FUNAI, a Vera, do Ministério da Saúde, a Arnoldo, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma honra começar a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com um encontro com os indígenas e um encontro com nossos convidados internacionais. É bem simbólico, porque aqui neste momento nós estamos prestando ao mesmo tempo uma homenagem e convidando para esse importante debate os povos originários. E na sala ao lado estamos conversando com os nossos convidados internacionais de outros países, de outros continentes, sempre muito interessados em saber da nossa história, do nosso caminhar. Depois também quero dizer que este lema que nós escolhemos para a conferência, comida de verdade, no campo e na cidade, que nós podemos dizer no campo, na cidade, na floresta, nas águas, pela soberania alimentar, pelos direitos, é um tema que me interessa muitíssimo ser debatido do ponto de vista dos indígenas. Porque falar dessa comida de verdade é reconhecer o papel histórico que tem os povos indígenas na domesticação das plantas que se transformaram em nossos alimentos, ou na domesticação de plantas que são plantas medicinais, mas que na cultura indígena, muitas etnias representam, têm o mesmo papel. Ao mesmo tempo que são alimentos, são medicamentos. E nesse momento no Brasil também se discute uma lei da biodiversidade que lamentavelmente em muitos lugares nós temos observado, e lá no Congresso, essa é uma luta que nós precisamos enfrentar, é que seja reconhecido o conhecimento tradicional associado à biodiversidade que os indígenas têm. E por isso que para nós, essa comida de verdade está associada a esses direitos fundamentais, o direito à vida, o direito ao território, ao reconhecimento do que representa a Convenção 169, que é exatamente a convenção que nos fala dos direitos dos povos indígenas, que fala do reconhecimento dos seus conhecimentos tradicionais. Falar de comida de verdade, então, quando dialogamos com os indígenas, é falar esses direitos em relação aos quais nós não podemos ter uma volta atrás. E é preciso, no Conselho, temos dito que toda vez que falamos dos povos indígenas, da segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas, nós estamos falando também dos direitos territoriais. O senhor Lucas nos disse aqui em seu depoimento algo que nos aflige muito no Conselho hoje. Quero dizer, inclusive, para os senhores, para as senhoras, que nós tentamos marcar recentemente a audiência também no Poder Judiciário para tratar da causa indígena, para examinar processos que estão lá parados há tempos, mas não conseguimos realizar ainda essa missão que nós temos em mente, à frente do Dourado, que coordena uma comissão do Conselho, que é exatamente a Comissão de Povos Indígenas. Mas nós precisamos fazer um pacto na sociedade brasileira. Nós não podemos continuar assistindo, como estamos assistindo, a quantidade de assassinatos, de suicídios de representantes de povos indígenas em várias regiões do país. Nós temos que protestar e nos indignar contra isso. Temos que fazer uma convocação da sociedade para reconhecer o papel que têm os indígenas na nossa história. Não é na história passada, é na história presente, e o que representa os indígenas na construção do futuro. Porque quando o senhor Lucas também nos disse dos alimentos que são contaminados e exemplifica a mandioca, amendoim, que são alimentos que hoje estão nas nossas mesas graças ao papel dos indígenas. O amendoim, se sei bem, ele é de origem aqui da nossa região, da América, e são os indígenas que, com o seu trabalho de manejo da biodiversidade, chegaram a preparar o amendoim na forma que ele tem hoje. E assim também
Os indígenas desenvolveram historicamente técnicas muito importantes. Extrair, transformar a mandioca num alimento, transformar numa farinha, isso é resultado de um processo histórico, de um saber acumulado, que se transmite de geração a geração. Nós sabemos que é entre os povos indígenas e algumas etnias, lá no Médio Rio Negro, que se concentra a maior variedade de mandioca que nós temos no país. Nós precisamos que a sociedade compreenda e valorize e entenda que a diversidade dos nossos alimentos nos vários biomas tem na sua manutenção a responsabilidade dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. Por isso nós temos que insurgir contra a contaminação desses alimentos. Como, aliás, o senhor Lucas já nos disse. Nós, quem sabe, precisamos fazer um pacto de defender territórios livres de agrotóxicos, de transgênicos, entender esses territórios indígenas como territórios que protegem esta biodiversidade. Isso é assegurar o futuro de uma nação. Então, toda vez que nós escutarmos manifestação de preconceito em relação aos indígenas, como se representaram no passado, nós temos que dizer que eles representam o futuro, a nossa soberania alimentar. É preciso perguntar quem nos alimentará. Não são as indústrias, com os alimentos ultraprocessados que estão nos engordando e muito. Este é um problema que nós temos que enfrentar também na conferência. Com relação aos povos indígenas, não só, lamentavelmente, nós temos ainda os piores índices de insegurança alimentar e precisamos examinar por quê. Uma das razões é exatamente porque o direito ao território está ameaçado, mas, por outro lado, também é preciso ver que também entre os povos indígenas tem havido um aumento de peso, sobrepeso, e esses produtos que nós nem queremos chamar de alimentos ultraprocessados, como os refrigerantes, biscoitos, etc., chegam, muitas vezes, lá onde vivem os povos indígenas e substituindo a sua tradição alimentar. Então, esse é um convite que nós temos nesta conferência, debater temas dessa natureza, fazer uma defesa incondicional dos territórios, fazer uma oposição muito forte contra a PEC 215. A nossa Constituição brasileira de 88 tem que ser considerada uma Constituição cidadã. E esse direito conquistado lá na Constituição em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas precisa ser preservada, deve ser visto como quem precisa assumir este compromisso de Estado de assegurar a demarcação, a titulação dessas terras é o Executivo. Se isso for atribuído ao Legislativo, nós saberemos o quanto os direitos dos indígenas serão violados. Essas são algumas das causas que nós, do Conceia, temos insistentemente defendido. Esse é o nosso compromisso com quem entende o que representa esta riqueza da nação, ter tantas etnias, tantas línguas desses povos, tantos saberes, tanta cultura, e expressa na cultura alimentar, que precisa ser preservada. São alguns exemplos que nós estamos convidados a debater aqui na conferência, seguindo já o que o Arnoldo já nos adiantou nos vários momentos da conferência, que aqui nós vamos também trabalhar. Nossos votos para que a gente tenha uma conferência com bastante participação, com bastante entusiasmo, com bastante convicção, que aqui nós estamos realizando um direito que nos é garantido pela Constituição brasileira e que precisa ser preservado. O direito à participação, o direito ao debate, o direito à crítica, o direito a fazer novas propostas, a aperfeiçoar propostas existentes e não retroceder. Por isso que qualquer iniciativa hoje que signifique reduzir recursos em relação aos programas sociais, por exemplo, que tenha assegurado a melhoria do acesso ao alimento no país, nós temos que nos insurgir contra. Sigamos, então, com determinação. Muito obrigada pela presença. Estaremos juntos nessa